Você sabe o que é redução sociológica? O autor dessa teoria foi Guerreiro Ramos, um grande estudioso brasileiro que teve grande relevância política e acadêmica. A teoria da redução sociológica, escrita em 1958, era o princípio de uma revolução no pensamento brasileiro. Era o despertar de uma consciência nacional que importa na compenetração de que o país forma uma realidade concreta, geradora de fenômenos próprios a exigirem soluções peculiares. Ramos rebelou-se contra métodos e objetivos estereotipados na aplicação sociológica em nosso meio, por acreditar que o Brasil atingiu, a partir dos anos 50, uma dinâmica própria de desenvolvimento que lhe permitiria, apoiado em condições endógenas, ter um desempenho autônomo no quadro mundial. Ramos defendia uma consciência crítica, ao invés de um pensamento voltado à existência bruta. A existência bruta é a que se articula diretamente com as coisas, ou transcorre no nível destas, e, portanto, sem subjetividade. A consciência crítica, por sua vez, observa, experimenta, problematiza e critica os fatos. Pensar de modo crítico é, então, derrubar as mentiras, as falsas imagens, as suposições levianas, as crenças alienantes, as ideias preconceituosas, para poder estabelecer a razão, as causas e os sentidos das coisas. Os fatos que despertaram o desenvolvimento da consciência crítica no Brasil foram a industrialização, a urbanização e alterações do consumo popular. A industrialização possibilitou a incorporação de grandes contingentes populacionais na força econômica ativa, vale dizer, no circuito econômico que cedo se firma e se torna irreversível. A inversão da tendência urbanização versus ruralização, consequente à industrialização, para Guerreiro Ramos, é vigoroso processo mediante o qual, continuadamente, se incorporam a um círculo de intensas relações, sobretudo econômicas, brasileiros que antes viviam no nível quase puramente vegetativo. Essa incorporação transforma, ao correr de tempo, não muito largo, tais cidadãos de indivíduos escassamente compradores em essencialmente compradores. A mudança qualitativa dos bens consumidos vem a dar fundamento a uma psicologia coletiva, de grande conteúdo reivindicatório. Quanto mais uma população assimila hábitos de consumo não vegetativos, tanto mais cresce sua consciência política e maior se torna sua pressão no sentido de obter recursos que lhe assegurem níveis superiores de existência. Visto que Ramos percebia a capacidade da nação brasileira caminhar por seus próprios motores, começou a denunciar o efeito prejudicial da assimilação literal e passiva dos produtos científicos importados. Era preciso que a assimilação se processasse segundo a circunstância brasileira. Daí nasceu a expressão redução sociológica, que era a chave pela qual se tomava como indispensável um procedimento metódico para a assimilação dos produtos científicos importados e sua consequente adaptação à realidade nacional. A redução envolve, de imediato, a ideia de seleção, isso é, só se deve buscar a assimilação do que seja vantajosamente assimilável, sob risco de dispersar recursos escassos. Para ser plenamente válido, o esforço redutor necessita de prévia reflexão, hábil para demonstrar de modo consistente as razões em que cada caso se fundamenta. Diante disso, perguntamos: quais as lições da redução sociológica para os pesquisadores da administração pública? Primeiro, a pesquisa deve ser contextualizada, ou seja, estar em consonância com o local pesquisado e dessa forma fazer uma assimilação crítica do conhecimento estrangeiro. Segundo, deve ser baseada em valorações ético-políticas da sociedade afetada. Terceiro, deve equilibrar técnicas de métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos. Quarto, deve buscar intervir na realidade, com a finalidade de melhorá-la, ou seja, ter preocupação com a comunidade. Para mais informações, não deixe de ler o livro de Guerreiro Ramos, Redução Sociológica.